Vamos passar para o nosso próximo caso do dia de Vamos. hoje. O final de semana foi marcado por uma onda de violência contra mulheres na Grande São Paulo. 2 casos de feminicídio e uma tentativa grave de agressão doméstica acenderam novamente o alerta sobre a escalada de crimes motivados por ciúmes, posse e recusa ao fim do relacionamento. Entre as vítimas está Daniele Guedes Antunes, farmacêutica de 38 anos, assassinada pelo próprio marido dentro de sua casa. Daniele Guedes foi atacada a facadas pelo seu ex-marido, Christian Antunes, na manhã deste domingo em Santo André. Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento após 20 anos de união. Quando os policiais chegaram, encontraram Daniela caída no chão e Christian deitado ao lado dela, admirando a autoria do crime. A filha mais nova de 11 anos estava no apartamento e presenciou o assassinato de Daniele. Daniele chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, ela já havia sido agredida em outubro, mas não registrou ocorrência. O caso foi registrado como feminicídio e o agressor está preso. Alessandra, esse final de semana, inclusive aqui na Avenida Paulista, nós tivemos no domingo uma manifestação, uma caminhada, uma parada realmente buscando essa necessidade de proteção, que esses feminicídios parem. Exatamente no mesmo dia que a Daniele foi morta, nós estamos diante de uma tragédia, algo que está viralizando na nossa sociedade hoje. Como os números de feminicídio aumentaram, né? Estão aumentando exponencialmente. Isso é assustador. O número de homens que veem a mulher como coisa, que preferem matar a mulher, sofrer as consequências de um homicídio a se separar. Você percebe que ele não aceitava o fim do casal. Esse feminicídio não começou nesse dia. Esse ciclo de violência começou muito antes. Tanto é que ela foi agredida e não deu queixa. Possivelmente porque ele se arrependeu, pediu desculpas, disse que não ia fazer mais, que jamais seria capaz de fazer mal a ela. E, no entanto, o próximo ataque virou um feminicídio. É importante a gente perceber, como a Alessandra está trazendo aqui, que nós temos um ciclo de violência doméstica e nós temos uma progressão da violência. Geralmente, não é impossível, mas geralmente o agressor não parte direto para o feminicídio. Por isso é importante que as mulheres estejam atentas, busquem realmente registrar essas ocorrências e peçam medida protetiva de urgência. Por quê? Porque o homem que rompe, que descumpre a medida protetiva de urgência hoje, ele está em situação flagrancial. Então, isso é uma forma, é uma tentativa de proteger as nossas vidas, proteger as vidas dessas mulheres que estão morrendo e muito. Alessandra, é uma situação que me preocupa demais. Sim, porque o feminicídio já é um crime autônomo, já tem a maior pena do nosso código e nem isso está refriando. A gente vê homens extremamente frágeis, inseguros, com uma baixíssima tolerância à frustração e uma agressividade muito alta. Então, isso aqui, pela cena do crime, é um crime de impulso. É um crime, um agressor desorganizado, um crime de impulso que não começou ali, começou muito antes, no início do ciclo violento, que não começa nem na agressão física, começa com humilhação, começa com xingamento, com tratamento de silêncio e vai evoluindo até terminar em facadas. Então, sinceramente, eu não sei quais são as medidas que nós precisamos tomar para frear isso rapidamente. Não sei nem se é possível frear isso de uma forma rápida, de uma forma efetiva. Eu sei que nós estamos cada vez mais assustadas. Nós estamos cada vez mais assustadas. O caso de Daniele não foi um caso isolado nesse final de semana. Em Diadema, também na Grande São Paulo, Milena da Silva Lima, de 27 anos, foi morta pelo ex-companheiro, que em seguida tirou a própria vida na zona sul da capital. Uma mulher de 43 anos foi internada após ser agredida pelo marido de 75 anos com um pedaço de pau.
3 casos graves em menos de 48 horas, todos envolvendo agressores que não aceitaram o fim do relacionamento. Um padrão que se repete em grande parte dos feminicídios no Brasil. Exatamente o que a Alessandra está trazendo aqui. Agora eu vou querer realmente que ela fale um pouco sobre o aspecto psicológico. Essa rejeição, essa frustração, essa não aceitação. Isso vem da onde, Alessandra? Olha, isso vem primeiro do sentimento de posse, de uma necessidade de controle sobre a mulher. Ora, se é minha posse, meu objeto, eu posso descartar sempre que não me servir mais. Não serve, eu jogo fora. É mais ou menos isso que acontece. É uma desumanização da mulher, ela é vista como posse por um sujeito frágil, psiquicamente, emocionalmente frágil, que tem uma baixíssima tolerância à frustração, ele não aceita o não como resposta, não aceita perder aquele relacionamento e vai lá e mata. Isso assim, é de uma agressividade, isso é um absurdo. É o absurdo dos absurdos. Não parece que a gente está em 2025. E sem contar os casos que a gente não ficou nem sabendo. Sem contar os casos que viraram agressão, que só viraram BO, não viraram morte. Sem contar as mulheres que estão sendo agredidas agora, que não vão registrar ocorrência. Sim, sem contar nas tentativas de feminicídio Tentativa de feminicídio, agressão. Agora. Porque, por muitas vezes, esse agressor, ele parte para cima da mulher com a vontade realmente de matá-la e esse resultado não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade dele. Completamente. E esses números não chegam até nós. Esses números, por muitas vezes, Está não subnotificado. chegam. Ficam subnotificados, ficam naquela cifra negra, né? Que não chega às autoridades policiais. Então, se nós temos números altos, vocês podem aí duplicar esse número. Porque a maior parte das mulheres ainda como a Alessandra está dizendo, ainda que nós estamos em 2025, quase indo para 2026, as mulheres ainda não têm a coragem, as mulheres ainda acham que sozinhas elas vão conseguir enfrentar isso, as mulheres... Acho que ele vai mudar, porque promete, viu? Caem Promete. também no jogo de falar, ninguém vai acreditar em você... Sim, cai no jogo de vou tirar seus filhos, você vai passar fome sem mim, você não tem para onde ir. Esse tipo de chantagem é comum. Na desvalorização, ninguém vai te querer, ninguém te suporta, só eu. Então fica esse jogo de desvalorização e descarte em que a pessoa se vê presa no mecanismo de dependência emocional. E isso não começa no feminicídio, isso começa lá no comecinho do namoro. Começa com tratamento de silêncio, piadinha que deixa a pessoa humilhada. E sempre isso, valorização e descarte. E o que acontece? Às vezes a pessoa apaixonada, ela não percebe. Às vezes está todo mundo vendo, menos a pessoa, porque ela está apaixonada. E quando a gente se apaixona, a gente fica meio burro mesmo. O córtex pré-frontal, agora tecnicamente essa burrice, ele fica rebaixado. Meu Deus, Léo... A paixão é uma demência temporária. A gente fica demente. Essa burrice foi Peraí, Alessandra. A gente fica meio nisso demente. aqui. Quem aí não se viu demente quando tá apaixonado? Todo mundo. A gente fica meio besta. A gente fica bobo. É verdade. Pior que é verdade. A gente fica sequestrado. É um sequestro emocional. Isso é humano, isso não é defeito. Isso é verdade. Você não fica sequestrado? Aquela pessoa, aquela presença não mobiliza teu dia, não atrapalha teu dia? Quando você está trabalhando, quando você está estudando, você fica sequestrado por aquela presença, você só pensa na pessoa. E aí a gente joga um monte de projeção, a gente joga um monte de afeto, uma transferência absurda. Tudo isso acontece. E aí, nessa fase, a gente não vê os sinais. A dependência emocional começa aí. Essa paixão, ela vai passar. Mas depois que a vítima está nessa teia, é muito difícil de sair. Principalmente se ela não tiver uma rede de apoio forte. E os agressores, geralmente, eles afastam a vítima das pessoas de confiança. O primeiro passo é ser exatamente o que a pessoa quer. É impressionante como são manipuladores, gente. É assim, eles têm uma intuição, uma habilidade emocional e manipulativa que eles se tornam exatamente no príncipe que a pessoa quer. Isso é tão perverso, É perverso. Isso é perverso. É extremamente perverso. E aí,
o outro, né? O outro lado, o outro cônjuge apaixonado não percebe e vai sendo enredado, vai sendo isolado da rede de apoio, vai entrando no mecanismo de dependência emocional mesmo, que é muito sério. Uma negação no primeiro momento. Numa negação no primeiro momento. Não é possível que aquele príncipe encantado seja capaz de falar algo desse tipo pra mim. Tipo, ele não falou por mal. É o jeito dele. Não, tratamento de silêncio não é o jeito dele. É porque ele é imaturo. Tá, e você quer ficar com um moleque do teu lado? E me perdoa a repetição, mas a sua frase do angústia, eu sempre falo aqui, ela é precisa. É Lacan. Essa é a Lacan, frase... né? É Lacan, né? Preste atenção na angústia. Fala de novo, Alessandra, porque se alguém não... Peraí, vamos ver. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? Agora nós temos 198 pessoas assistindo. E quantos likes? 146. Então vamos subir um pouco mais esses likes. Alessandra, por favor, tá com você. Né? Trazendo Como que é aí essa história da angústia. angústia? O Lacan vai dizer pra gente que a angústia é o único afeto que não mente. Sempre que ela aparece, tem uma verdade invertida, tem um problema aí. Ou seja, tua intuição deu aquele aperto no peito, presta atenção que tem alguma coisa errada. A gente sente quando tem alguma coisa errada. Mas às vezes a gente quer tanto que aquilo dê certo, quer tanto aquele casamento, aquela família margarina, tudo aquilo que foi prometido pelo agressor, que a gente nega. Você fala, não, é coisa da minha cabeça. Não, sou eu que tô louca. Imagina, ele é perfeito. Ele só faz essas coisas de vez em quando. Ele só desaparece, para de falar comigo, mas é o jeito dele. Faz algum comentário jocoso que te humilha na frente dos outros. Eu já vi pessoas falarem que não, depois do casamento vai melhorar. Não vai. Não vai, só piora. Não vai, gente. Eu não vai. conversava esse final de semana com alguns amigos e nós estávamos falando justamente sobre essa questão do feminicídio. São casos que eu atuo tanto pela assistência à acusação, né, quanto pela defesa. E sobre esse movimento de violência contra as mulheres, que o direito vem... A gente tem visto, depois do legislador ter tornado o feminicídio como crime autônomo 121A do Código Penal Brasileiro, e a gente vê um aumento desses números. E tem essa questão da angústia, como a Alessandra trouxe, e eu gostaria de deixar para as mulheres uma questão de identidade, né? Muitos agressores, eles tentam acabar com a nossa identidade. Por isso que a gente tem tantos ferimentos no rosto. Sim. Porque tem a ver com a identidade. A asfixia, por exemplo, a esganadura, né? O homem agressor adora pegar a mulher pelo pescoço. Primeiro, pelo domínio. E segundo, que tem o simbolismo de calar a voz. Exatamente. Impedir que a pessoa respire. Calar a voz, isso é muito forte do ponto de vista simbólico. Isso é muito odioso da parte do agressor. E quando a gente pensa no ciclo de violência e nessa progressão de violência, essa progressão criminosa no contexto desse relacionamento, meninas, mulheres, prestem atenção quando alguém quer acabar com a sua identidade. O primeiro ponto para um relacionamento saudável é a admiração. Então, a pessoa tem que admirar você Exato. pelo que você é. Não tentar te podar, não tentar acabar com aquela identidade. Porque ali você vai cada vez mais perdendo o teu brilho, vai ficando angustiada, vai percebendo que você já não tem mais as suas vontades, os seus gostos, você não tem mais gosto, você não sabe. Eu às vezes atendo mulheres no escritório e que elas falam para mim, doutora, eu não sei nem mais do que eu gosto. Eu vivi a minha vida inteira acompanhando, gostando de outras coisas. Então, hoje o que a gente quer é que as mulheres possam ter realmente essa identidade valorizada dentro desses relacionamentos, que o amor vem daí. Eu sou uma mulher que ainda acredito muito no amor. Só o amor muda as coisas e o amor ainda regula o mundo, porque senão nós já estaríamos perdidos. Sim. Mas nós precisamos ter atenção. Pensem nisso, pensem sobre a identidade, pensem sobre a angústia.
E eu aqui deixo mais uma vez o recado que eu deixei semana passada. Homens, é responsabilidade de vocês também brigar contra a violência doméstica. Então, você se manifeste na sua rede social, exponha os absurdos que as mulheres vêm sofrendo, porque eu vejo das minhas. Eu tô lá no Instagram, Sua Criminalista. Lá vocês conseguem ver o que eu posto. Eu e minhas amigas mulheres brigando, expondo, e os homens estão calados. Homens, nós precisamos de vocês do nosso lado nessa luta. É muito importante. Sim, sem dúvida. E nós temos muitos homens que ficam indignados com isso. Muitos homens, inclusive na polícia, no judiciário, em ONGs, lutando contra isso. E a gente precisa, eu acho que talvez uma saída seja fazer um coro ainda maior. Eu sei que desistir não é uma opção. Não, nós não vamos desistir. O assassinato de Daniele expõe um elemento comum na maior parte dos feminicídios: a recusa do agressor em aceitar que a mulher siga a vida. Segundo dados nacionais, 7 em cada 10 mulheres mortas pelos parceiros haviam sofrido agressões anteriores. Muitas não registraram ocorrência por medo, dependência ou falta de apoio. O caso mostra que a violência doméstica costuma começar muito antes do crime final e que a proteção às mulheres precisa chegar a tempo. Desde a lei do feminicídio, o Brasil avançou em tipificação e punição. Como eu disse aqui, nós temos hoje um crime autônomo com a maior pena do Código Penal brasileiro. Mas a realidade ainda é de alerta permanente. A história de Daniele, infelizmente, é mais um exemplo do que acontece quando alertas são ignorados e se transformam em tragédias. Diga, Léo. Tem um comentário aqui da Márcia, ela tá falando: no Brasil, os homens preferem ir pra prisão do que aceitar o fim de um relacionamento. Assim, sabe que a justiça não é feita, que há lei, mas não há cumprimento da lei, e que logo serão liberados. E mesmo que ainda a gente tenha essa punição, é o que o Léo falou, como você, minha amiga, está dizendo aqui, nós temos a pena, nós temos uma pena alta, mas quais políticas públicas nós estamos tendo para mudar esse quadro? O que nós estamos fazendo com os nossos meninos? De que forma que nós estamos pensando na nossa sociedade, no papel da mulher como valorização, como identidade, identificação, como respeito à figura da mulher. A Alessandra aqui nos trouxe a questão da desfiguração do rosto, que é comum em casos de feminicídio. Por quê? Porque o homem, aquele homem agressor, aquele feminicida, ele quer acabar com aquela pessoa. Como se aquela pessoa fosse um objeto, um lixo, algo que ele pudesse descartar. Então, ou estando com ele, para que ele brinque, para que ele abuse, porque ele não quer que ela esteja com ele para ele valorizar, para ele amar, para serem felizes. Não, ele quer aquele objeto de tortura. Exato. As mulheres, em alguns relacionamentos, elas são um objeto de tortura masculino. Então, por isso que a gente tem que pensar em realmente políticas públicas, políticas educacionais, o que nós estamos fazendo com os nossos meninos nas escolas, como que os nossos meninos estão sendo educados. Educação emocional. Que Educação não temos. emocional. Homens não são ensinados a lidar com sofrimento. Essa história do homem não chora é uma crueldade. Você fala isso para uma criança, é de uma crueldade. Isso absurda. É um grande absurdo. Nós temos que entender que os homens também são... E vão falar para mim, você está passando a mão para homem? Não De estou jeito falando nenhum. isso, não. Mas nós temos que entender que os homens também são seres complexos. Os homens também precisam trabalhar as emoções. Eu atribuo muitos problemas em relacionamentos a homens que não aceitam que eles precisam de tratamento, que eles precisam elaborar as coisas em terapia, deixar o passado para trás, evitar repetir padrões. Então, a gente teria que ter um olhar tanto para o homem quanto para a mulher
para que a gente aceite a nossa realidade, pra gente curar os nossos traumas, pra gente buscar ter um relacionamento saudável. Se não for assim, não se relacionem. Para que um seja agressor e outro seja objeto de agressão, isso não é um relacionamento, isso é uma tortura. Isso é uma relação criminosa. Você não enxerga assim, Alessandra? Com certeza, eu acho que muitos dos nossos problemas e muitos dos crimes de impulso, eles teriam sido mitigados ou até mesmo evitados, por que não, com psicoeducação. Isso desde sempre. Você ensinar a nomear as emoções, a elaborar as frustrações e os traumas, traz uma pessoa mais equilibrada para a vida adulta. Mas o que a gente vê em muitas bolhas é o exato oposto. Você tem lá o adolescente que ele está isolado, ele está se sentindo rejeitado, ele tomou uma bota da menina de que ele se apaixonou, tá louco pela menina, sequestrado, tá lá com o cérebro sequestrado por aquela presença. Tomou uma bota, ele tá mal, ele vai pra internet, o que ele ouve? Eu sei o que você tá passando. Vamos se vingar de todas as mulheres. Você passou por isso? Não é por uma questão da vida, que todo mundo vai passar em algum momento. Não, é porque mulheres não prestam. É porque mulheres são más, mulheres são interesseiras, mulher com 30 não presta, mulher não presta por isso, não presta por aquilo, não presta por aquilo. E isso você vai cativando o ódio. Você pega aquela frustração e joga ela para raiva. Você não elabora aquela situação como algo da vida, que vai passar, que tudo bem se sentir triste, rejeitado, frustrado, que todo mundo passa por situações difíceis. Não, você transforma aquilo em raiva e vai crescendo um ódio que vai culminar num feminicídio, muitas vezes. Então, nós temos que realmente pensar na situação psicológica. Léo, podemos partir para o nosso último caso do dia? Posso fazer a última colocação aqui? Claro, com certeza. Da Vanessa. Mas temos também que falar que a DDM precisa acolher melhor as mulheres. Fora se houver agressão, a mulher é jogada de um lado para o outro e judicialmente é tudo muito demorado. Anos. Minha amiga, Concordo. eu tenho que concordar com você. Eu concordo. Realmente, as delegacias da mulher, elas estão com um efetivo bastante baixo para o número de demanda que elas têm. Então, não estou justificando aqui o mau atendimento, porque o mau atendimento de uma vítima não se justifica. Ali a gente está falando de uma delegacia criada para esse fim, criada para o acolhimento da mulher, já criada na intenção de proteger essa vítima para que ela não seja revitimizada. Mas, infelizmente, a grande realidade é que as DDMs estão realmente sucateadas, lotadas de trabalho, elas estão enxugando gelo e não conseguem prestar realmente um auxílio a nível de que as nossas vítimas merecessem. Eu sei disso porque eu atuo aí no chão de fábrica mesmo, atuo acompanhando o cliente em delegacia e acompanhando situação flagrancial, e a gente sabe, é lamentável. Vamos pedir aí para o nosso governador de estado dar uma atenção maior nas DDMs, ou criar mais DDMs, por que não? Abrir concurso para a polícia, para mais efetivo de policiais nas DDMs, porque as nossas DDMs estão precisando.